boa noite. Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Estamos nesta semana, final do mês de agosto, encerrando mais um mês aí dentro desse período da pandemia. E você sabe, a cada dia a gente trouxe pessoas aí que estão sendo muito relevantes dentro das suas atividades e dentro do que tem ocorrido dentro das situações em suas relações com o esporte. E hoje eu tenho o prazer de ter como convidada a minha querida amiga e que trabalha no Grêmio e faz muita coisa. Eu não vou nem especificar, eu vou dizer que ela é a jornalista no Grêmio. Jéssica Maldonado, boa noite, tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite aí para todos que estão assistindo. Tudo certo por aqui? Espero que tudo certo aí, né? Mesmo em meio à pandemia aí para todo mundo que está assistindo. A gente sabe que são tempos difíceis, mas a gente tem que tocar o barco, né? E tudo certo por aqui, trabalhando aí pelo Grêmio. E é isso, tudo certo. Vamos falar um pouquinho de Grêmio, um pouquinho de jornalismo. Estou à disposição. Ótimo, show de bola. E para dar um remember aí para alguns aí, talvez, se quiserem, após o programa, vão lá no YouTube do Grêmio, tá? E assistam o quiz que ela fez essa semana com o cantor Vitor Clay, que está sensacional, tá? Foi bem legal, ele se empolgou demais. Olha que eu conheço o Vitor de criança, porque ele é natural de Porto Alegre, mas o pai e ele cresceu em Novo Hamburgo, antes de ir para Santa. Então, ele só não... Eu fui diretor da escola por um ano, ele não é meu aluno como diretor. Então, foi sensacional. Mas, Jéssica, vamos lá. Vamos lá. Como se deu a formação da Jéssica? Para começar, primeiro, para chegar como jornalista. Então, eu sempre gosto de dizer que eu estudei em escola pública, né? Para dar um pouco de esperança aí para quem sonha um dia ser jornalista ou alçar voos altos aí na vida. Eu estudei em escola pública, sou natural de Rosário do Sul, mas vim para Canoas muito cedo, muito nova, né? Meus pais saíram do interior para vir para cá, para a região metropolitana, escolheram Canoas para morar. E aqui eu estudei ensino fundamental, ensino médio, e aí surgiu aquela dúvida, né? No fim do ensino médio, o que eu vou fazer? Eu, diferente de alguns jornalistas, não imaginava desde pequenininha ser jornalista, não tinha nada em mente, assim, porque eu gostava muito, sempre fui muito ligada a animais, assim, a cachorro, enfim, queria, quem sabe, ser veterinária, mas eu também jogava futebol. Então, então, eu tenho uma história muito legal, inclusive tu falou no quiz, eu gravei o quiz, eu fiz o quiz com o Luiz Mário, e no início dos anos 2000, eu participava, eu era a única menina numa escola de futebol do Grêmio aqui em Canoas, que ficava no Sesc, onde o Paulo César Magalhães era o treinador. E aí meu irmão, eu tenho um irmão, 3 anos mais velho que eu, e ele fazia parte dessa escolinha e eu quis ir encher o saco dos meus pais porque eu queria participar. E eu fui a única mulher durante 1 ano daquela escolinha. E essa escola fazia com que a gente entrasse em campo nos jogos do Grêmio, lá no Olímpico. Então, o jogador que eu escolhia sempre era o Luiz Mário. Então, até falei isso para ele, a gente relembrou isso no quiz. E eu sempre gostei muito, assim, de futebol. Sempre fui muito envolvida, assistia os jogos, assistia a rádio bastante. Então, eu sempre gostei muito. E os torcedores gremistas que vão olhar aqui, imagino que já tenham tido ele como ídolo, mas o Ronaldinho Gaúcho também era o meu ídolo e foi por algum tempo, né? Por mais que depois tenha acontecido tudo que aconteceu. Mas eu tinha um carinho enorme, assim, por ele. Então, eu lembro de uma vez que eu vi na Copa de 2006 a Eduarda Strebe, né, jornalista, que não tá mais na RBS TV, eu já tô trabalhando com assessoria. Minha colega de faculdade, só para te dar ideia, tá? É uma querida, né? E eu lembro que ela entrou ao vivo de dentro da casa do Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2006. E eu achei aquilo assim, eu guardei pra mim, né? Achei aquilo maravilhoso, que seria uma forma, quem sabe, lá na frente, eu meio que cogitei, assim, jornalismo para poder
estar mais perto dos meus ídolos, quem sabe isso? Pensei pra mim, né? Mas isso aconteceu e tal, foi 2006. E aí eu meio que dispersei, esqueci. E aí, bom, chegou o terceiro ano, o que eu vou fazer? Tinha que definir alguma coisa. E aí eu, por gostar muito de futebol, por ser... Não só por ser gremista, mas por gostar muito de futebol e querer atuar num lugar onde eu gostasse, numa função que eu gostasse, né? Eu pensei em escolher jornalismo. Passei no vestibular, comecei na UBRA. Então, eu até falo mais como um incentivo, né? Naquele momento, mal tinha, assim, condições, minha família também, de pagar a faculdade para mim. Mas eu entrei fazendo uma cadeira só, me recordo. Aí depois eu lembro que eu consegui uma bolsa na Uniriter, então fui transferida para a Uniriter, o Centro Universitário Ritter dos Reis, lá em Porto Alegre, né, na Zona Sul. Imagina, morava em Canoas. Ia E lá aí, para a Zona Sul de Porto Alegre. Mas não só isso, não só isso. Enfim, daí eu entrei no segundo semestre lá, o curso era novo, demorei 5 anos, né, para me formar, que é o tempo normal, mas aí nesse meio tempo de Uniriter, eu consegui o estágio no Grêmio, né, sem conhecer ninguém lá dentro, através do site, entrava no site, ficava olhando, né, as vagas que tinha por aí, entrei no site e vi que tinha uma vaga para estágio em jornalismo no Memorial. Eu estava no meu segundo semestre. Então, entrei, passei nas entrevistas, fiz o processo seletivo, passei e trabalhava à tarde. E aí surgiu um outro programa que eu me interessei muito por estar no início da faculdade também, na RBS TV. Então, eu entrei nesse programa, que na época deve existir ainda, mas é um jovem aprendiz. Sim. E aí eu passei, né? Só que o jovem Começando o meu tempo. Começando o meu tempo. Eram 24, era até 24 anos e eu tava com 18, se eu não me engano. Então eu queria aproveitar início de faculdade, né? Queria aproveitar o máximo. E eu disse, eu vou me inscrever para ver se dá certo e não tem problema, eu moro em Canoas, se der certo, então amém. Aí eu peguei, me inscrevi, deu certo, entrei, me puxaram para produção de geral na RBS TV mesmo, porque eram vagas distribuídas em todo o grupo RBS. Então entrei, me puxaram lá para TV. Então a minha rotina ficou: sair de casa de manhã super cedo, trabalhava das 8 ao meio-dia na RBS TV, pegava o ônibus, descia e ia direto para o Olímpico, e do Olímpico ia para a faculdade, pegava o último trem para retornar para Canoas. Então essa foi a minha rotina por 1 ano. Isso aconteceu da RBS já no meu segundo ano de estágio no Grêmio. E aí, quando estava próximo de findar, né, o meu contrato de estágio no Grêmio, eles resolveram me efetivar mesmo, estando na metade da faculdade. E aí eu tive que abrir mão lá da RBS, não me arrependo, sou muito feliz com o que eu faço, com as várias coisas que eu faço. Então é isso, essa foi a minha trajetória. E cursei, né, jornalismo lá com ótimos professores, era um curso novo, Leandro Olegário, que teve passagem pela Record, Rodrigo Rodenbusch, que me ensinou muito, ele que foi repórter também e produtor da Guaíba, Mariana Zelami, foi produtora na RBS TV e também repórter na Guaíba. Então tinha um time, hoje alguns deles não estão mais lá na Uniriter, mas aprendi muito, porque eu acho que tem muito, um diferencial assim absurdo o fato de tu ter professores que tiveram uma bagagem assim fora, né, fora do mundo acadêmico. Faculdade. Exatamente. Fora do mundo acadêmico, que estejam ligados ao mundo profissional, né? Tu deste muita sorte, desculpa interromper, porque esse período que eu lembro foi aonde a Uniriter ali em Porto Alegre bombou, entre aspas, né? Foi aonde todo mundo queria ir, muita gente largou outros lugares para estudar lá, né? Porque acho que uns 5, 6 anos, assim que eu lembro, que aquilo lá era um dos bambambãs de Porto Alegre, né? E isso tu deste mais essa sorte. Né? E vários outros professores, além dos professores, a estrutura era muito boa, a estrutura era nova, né? O estúdio era sensacional que a gente tinha lá. Eu, inclusive, até apresentei o primeiro telejornal lá da Uniriter, né? Da primeira cadeira de TV.
Então foi isso, foi se construindo aos poucos, contei com a superestrutura que tinha lá a Uniriter, com professores maravilhosos. Então me formei, né? Passei maus bocados de pegar o último trem para retornar. Às vezes meu pai me buscava na faculdade, ou às vezes meu marido, né? Que na época era meu namorado. Mas deu tudo certo. E aí consegui, durante o meu período na faculdade, me apaixonei um pouquinho mais por TV e junto, né, simultaneamente ali no Grêmio, eu recebi as oportunidades na rádio, me apaixonei ainda mais por rádio, porque eu sabia também que isso poderia me dar uma bagagem para trabalhar na TV. Então, mesmo sem gostar, embora querer, lá no início, me coloquei à disposição do Cristiano Oliveski, que me deu as primeiras oportunidades, quando a Grêmio Rádio, que era só Grêmio Rádio, não Grêmio Rádio Umbro, era só online, né? A gente entrava 5, 10 minutos antes de começar o jogo. Então, me deu as oportunidades, eu comecei a gostar, fui crescendo ali dentro também. E aí, durante hoje... Essa semana, dia 28, já fazem 8 anos que eu tô no Grêmio. Que legal. Então, acho que tô construindo aí um caminho, né? Tô trilhando um caminho legal. 2 detalhes antes de a gente ir pro intervalo. Eu acho que eu ia ontem, quando tu me passaste, pediu o currículo pra gente ter a conversa, e tu me fala já de 8 anos de Grêmio, né? Não falando nem na parte política, mas tão cedo tu conseguiu entrar e já tem as responsabilidades. Eu vou dizer, olha, é difícil, porque eu conheço muita gente querendo entrar lá dentro ou que entrou depois de muito esforço. E tu foste, dentro da tua persistência, te ajudou muito, né? Eu acho que pode falar. Boa parte do pessoal que trabalha lá, dos meus colegas, sabe, gostam do que fazem. Então, quando tu gosta do que tu faz, além de tu estar no teu clube do coração, né, que tu cresceu amando, cresceu torcendo, isso é um incentivo a mais. Então, por mais que tu fosse fazer de uma forma ok e boa em outro lugar, ali tu faz com amor. Eu acho que isso faz toda a diferença e as pessoas em volta reconhecem isso também, né? Então, acho que aí talvez esteja o segredo. Legal. E só para configurar, esse projeto, aquele da RBS que tu participaste ali de estágio, era um processo de seleção também, né? Era, né? Era. Mas não necessariamente precisaria estar cursando algum curso. Enfim, é o projeto como é o projeto Jovem Aprendiz. Mas eu entrei no processo seletivo, passei por algumas etapas. E aí eu lembro que no primeiro momento eu fui alocada para a Rádio Itapema. E aí viram no meu currículo que eu era estudante de jornalismo e, bom, né, vamos puxar. E aí eu também tinha esse interesse, já conhecia algumas pessoas lá e tal. E aí me puxaram para a RBS TV. Então eu fiquei lá, durante 1 ano. Peguei, inclusive, o período da Copa do Mundo aqui no Brasil, de 2014. Então eu fiquei meio ano no departamento ali de geral, né, produção de geral, uma loucura... tudo em todo o tempo, não desliga 1 minuto. E pelo teu horário, era Jornal do Almoço, né? Tudo para Jornal do Almoço. Em alguns momentos eu peguei também o Bom Dia Rio Grande. Porque aí invertia o horário, às vezes precisava, né, para adaptar um pouco, então eu entrava às 6 da manhã para sair meio-dia, ou até um pouquinho antes. E depois de 6 meses, a Mária Zelami trabalhava na produção do RBS Sport, que era Eduardo Strebe, então eu tive o prazer de trabalhar com ela ainda depois, né? Ela que teve essa ligação ali, como eu comentei antes, na Copa de 2006. Então a Mari, que era minha professora na Uniriter também, sugeriu ao Gustavo Manhago, que era coordenador de esportes na época, para que eu passasse para o esporte, porque tinha a Copa, então eles estavam precisando de gente também. Então, eu fui para lá, para a redação de esporte, para trabalhar especificamente com esporte lá, RBS Esporte. Também produzia algumas coisas para o Globo Esporte. E aí, depois eu tive que fazer essa escolha, o Grêmio, ou seguir ali no projeto, e óbvio, acabei escolhendo o Grêmio. Perfeito. Nós vamos rapidinho nossos intervalo comercial e já retornamos com essa grande entrevista com Jéssica Maldonado.
A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Nesta semana, com grandes convidados, e para fechar um pouco mais nesta semana, sabendo que temos o retorno do brasileiro, o Inter iniciou nesta quarta-feira e o Grêmio volta a jogar neste final de semana em Minas contra o Cruzeiro. E para isso, a gente buscou alguém que já é bastante relevante, não só para o feminino, mas também dentro do jornalismo esportivo, vamos dizer assim, dentro do Grêmio, Jéssica Maldonado. A Jéssica contou para nós, no primeiro bloco, como foi toda essa questão jornalística, o gosto do futebol, o gosto principal pelo Grêmio, e como entrou no Grêmio. Falou do museu. E daí, Jéssica, como é que foi depois? Então, eu entrei no museu, né? Passei no processo seletivo ali, que escolheram era uma vaga de estágio no museu. Lembro até que quem fez a minha entrevista foi a dona Ema, né? Que era diretora lá do museu hoje. Querida. Depois ela acabou, né, deixando ali a direção do museu e também com o Carlos Eduardo, que é o coordenador do museu. Então lá eu fiquei durante 2 anos, na verdade 1 ano e meio, só trabalhando para o museu. Fazia clipping, né? Reunia tudo que saía do Grêmio por aí para o acervo do museu, clipping, taxação, né? Auxiliava em algumas pesquisas. E aí, uma vez, conversei com a Daniele Lentz, que é a gerente de comunicação do Grêmio, né? Era e segue sendo. Eu disse, olha, Dani, tinha interesse em conhecer como é a rotina de vocês e tal. Se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Sou estudante de jornalismo aqui do museu e tal. Ah, legal, Jéssica. Então, quando a gente... Vamos marcar, vamos ver alguma coisa aí que tu possa acompanhar e tal. Aí, num certo momento, depois de um tempo, ela me chamou, eu lembro que na época era o presidente Fábio Koff, me chamou lá na sala de reuniões que ficava ao lado da sala do presidente Fábio Koff. Ela e o Douglas Lunardi, que hoje, né, é o coordenador lá de comunicação da CBF, ele que era o coordenador na época de comunicação no Grêmio. Então, eu já estava com 1 ano e meio de estágio, me chamaram lá. Disseram, olha, fizeram uma entrevista assim comigo, perguntando, né, minhas experiências, meus interesses e tal. E aí me passaram que eles estavam para iniciar o projeto do Azul Preto e Branco, que era um programa nosso que ia ao ar no Premiere. Então, que eles precisavam de gente para trabalhar produzindo, né, e colocando no ar esse programa, se eu tinha interesse, e óbvio, né, que seria muito mais a minha área. E eu disse que eu tinha interesse e tal, e eles ficaram aí por conversar. Claro, tinha que falar com a dona Ema, então tinha que estruturar isso. E tinha uma outra colega minha também, jornalista, que trabalhava no museu, que é a Morgana Chu, que hoje também está na comunicação, que está na comunicação do Grêmio. Então, passou um tempo, o Douglas falou com a dona Ema, não foi muito fácil de nos tirar lá do museu, mas no primeiro momento eu acabei dividindo as minhas 6 horas de estágio entre museu, né, entre os meus afazeres do museu e também da comunicação do Grêmio. Depois acabei ficando exclusivamente com a comunicação do Grêmio, mas ali que começou ali os meus primeiros passos produzindo. E lembro que a minha primeira matéria, assim, a primeira gravação foi uma entrevista com o Beto Carvalho.
né? O diretor executivo de marketing, logo o chefe master ali, né, da comunicação, o chefe master da área. Da área de marketing, para falar sobre os novos uniformes, né, lançados. Eu não lembro, mas eu acho, se eu não me engano, era Topper ainda. E aí eu fui, além de produzindo, fui gravando algumas matérias. Eu tinha sempre uma matéria dentro desse programa. A gente foi lançando ele uma vez por semana, depois mudou. Não, na verdade era uma vez a cada 15 dias, depois semanalmente. E foi indo, entrei através desse Azul Preto e Branco, desse programa, né, que o torcedor via sempre antes de começar o jogo ou depois de começar o jogo no Premiere. Foi através disso. Depois fui indo para outras áreas. A primeira foi a Grêmio Rádio, né? Me coloquei à disposição do Cristiano para, claro, a função mais tranquila ali de fazer era o plantão. Então, me coloquei à disposição. Lembro que a primeira vez que o Cristiano disse, Jéssica, tu vai fazer, era Grêmio e Flamengo no Maracanã, que até isso em 2014, que o Luan fez o gol nos acréscimos, assim. Sim, eu lembro já. E quando eu soube que eu faria esse jogo, nunca tinha feito rádio, né? Senão na faculdade. Eu lembro que eu sofri, assim, por antecipação, uma semana antes, né? Com medo, tomara que dê tudo certo, o que eu vou ter que falar. Mas deu tudo certo e a partir dali comecei a seguir fazendo a rádio. E depois a rádio foi para FM. Então, começou assim. E aí depois, né, em 2017, todo mundo sabia, principalmente a Daniele Lentz, depois o Douglas saiu, a Dani ficou. E ela sabia, assim, do meu interesse pelo futebol feminino, né? Por eu já ter jogado também, enfim. E eu sempre demonstrei isso dentro do clube. Eu tinha muito desejo que um dia o Grêmio voltasse com a modalidade. E aí ela disse para mim, quando voltou tudo, olha, não tem como ser diferente, eu quero ver se tu pode abraçar, porque é uma modalidade nova, mas tem tudo para crescer e tal, eu sei que tu gosta. E na hora eu topei, né? Acrescentando mais uma função aí, mas com muita vontade de fazer. E como eu disse lá no início, acho que isso faz toda a diferença, né? Quando a gente tem vontade e amor pelo que a gente faz. E aí foi assim, fui crescendo na rádio, fui crescendo, além de sair do plantão Isso que eu ia te perguntar. Saiu do plantão, fez o quê lá na rádio? Segui no plantão, né? Quando a rádio foi para FM em janeiro de 2015, eu lembro a estreia Grêmio União Frederiquense. E aí segui em 2016, tive a primeira oportunidade de sair ali do plantão e ir para a reportagem de torcida. Fiz nos jogos maiores, assim, em jogos com mais público, fui para a reportagem, sempre dividindo com o Luciano Rolo, ali, nosso colega. E em 2017 também fiz, na verdade foi em 2017 que eu comecei a fazer reportagem de torcida, segui fazendo em alguns jogos, e aí em 2018 o Cristiano me deu a oportunidade de fazer pela primeira vez reportagem de jogo, assim, né, de goleira atrás do campo. E aí foi um super desafio para mim, né? Eu sempre, quando pego um novo desafio, gosto de estudar bastante. E aí meu primeiro jogo foi Grêmio e São Luís de Juí. Ou seja, peguei de cara uma viagem de 6 horas aí pro interior. Eu lembro que era o time de transição que estava jogando. Quem fez o gol, né? Quem estreou ali como titular foi o Matheus Henrique. Isso mesmo. E eu lembro que a primeira pergunta da coletiva do Matheus Henrique fui eu que fiz, a gente até lembra às vezes, assim, né, disso, eu lembro ele disso. E então foi ali que comecei com um empate, porque São Luís de Juí acabou empatando. Eu lembro que eu tomei uma chuva naquele jogo, e aí repórter, né, de início, assim, não sabia que em viagens longas o ideal é tu levar uma meia sobrando, uma roupa um pouquinho a mais, então voltei encharcada de Juí. Cheguei 6 horas da manhã em casa, mas com sensação de dever cumprido, muito feliz, porque tinha dado um passo importante ali na minha carreira. E aí depois fui evoluindo, fiz esses jogos do Gauchão, fiz alguns jogos em casa, e no ano passado tive a oportunidade de viajar sozinha para cobrir jogo do masculino. Então, meu primeiro jogo foi logo um Grêmio e Corinthians, na Arena Corinthians, fui para São Paulo em maio do ano passado.
Então fui, porque a gente sempre manda. Agora, na pandemia, a gente não tem enviado nenhum repórter, mas normalmente vai um repórter, e o repórter que vai sozinho, vamos dizer assim, porque aqui no Gauchão normalmente vai a equipe toda, vai no dia. Então eu fui, claro, com os meus colegas, o Lucas Webel, a Patrícia Velho, das redes sociais do Grêmio. E aí fiz esse primeiro jogo lá, o Grêmio acabou empatando, se eu não me engano, sem gols. Sem gols, 0-0. Mas foi um grande desafio para mim. Depois eu fiz outros jogos. Eu lembro que eu fiz também um jogo decisivo que me marcou muito, que foi a classificação do Grêmio sobre o Bahia na Copa do Brasil. Sim, nós precisava ganhar lá e ganhamos. 1-0, se não me engano, com o gol do Alisson contra o Bahia do Roger. E então eu fui para lá, fiz esse jogo decisivo mais uma vez. Na verdade, dessa vez foi o Cristiano Oliveski também para narrar. Mas fiz alguns jogos sozinha, então é isso. Fui fazendo alguns jogos bem importantes. Ainda fiz Grêmio e Flamengo no Maracanã, do Brasileiro. Fiz Grêmio e Vasco no São Januário, Grêmio e Chapecoense em Chapecó. E esse ano a gente não está viajando, mas a tendência é que eu volte, né, a viajar, e sempre sendo desafiada. Eu gosto muito disso. E fazendo pelo Grêmio, né? Sim, faz toda a diferença. Até para o pessoal entender só a questão da rádio. Então, hoje em dia, quando o jogo é fora, vai só repórter e o resto faz tubo. Isso? O resto faz tubo. Isso. O repórter vai em jogos do Brasileiro, quando os jogos são maiores, por exemplo, decisão de Copa do Brasil, mata-mata, Libertadores também, vai o narrador junto. Mas jogos do Campeonato Brasileiro, viaja só um repórter. Agora, em função da pandemia, né, o clube optou por não mandar, em função de riscos, né, que a gente pode correr aí em aeroporto. O máximo que tu poderias é ficar na arquibancada hoje, né? Esse ano até eu fiz Grêmio e Corinthians. A gente, no Campeonato Gaúcho, não pode, né? Sim. Não pode ficar nem na arquibancada, é só a TV, todas as rádios fazem tubo. Mas no Campeonato Brasileiro eles mudaram o protocolo e o repórter pode ficar nas arquibancadas. Até teve um jogo com isso, que foi com esse protocolo Grêmio Fluminense, mas a gente optou por ficar todos, né, fazendo tubo. Mas em Grêmio e Corinthians, eu acabei sendo aí os olhos, né, do torcedor e de todos da Grêmio Rádio ali na arquibancada vendo o jogo, que faz toda a diferença tu ver o jogo presencialmente, né? Nem se compara. Não... Mas vamos, já que o programa já está chegando no final, vamos falar do métier principal hoje. Até porque, como tu falaste, o Grêmio retomou em 2017, primeiro pela questão da obrigatoriedade da Conmebol, né, que tinha que ter equipe feminina, mas iniciou com um projeto assim não tão focado, né, tanto que a gente caiu para... eu falando a gente, né, não, o Grêmio caiu para A2, né? Mas em seguida já houve o retorno. Como está sendo, primeiro, não agora, mas o trabalho de assessoria de imprensa para a equipe feminina do Grêmio? Ainda mais que ela está lá em Gravataí. A gente fica na arena, né? Então tem a questão da distância um pouco mais complicada. Embora eu seja assessora do time feminino, eu não estou lá todos os dias, né? Tem dias específicos que eu acabo indo lá cobrir as gurias. Então, a gente tem essa dificuldade, vamos dizer assim, mas na medida do possível, até porque o torcedor entende, o torcedor que gosta de futebol feminino, às vezes, né, não entende por que a gente não tem, mas a gente opta por atender as gurias com a nossa equipe, né, que faz parte ali do Grêmio. Então, a gente tenta fazer o máximo daquilo que a gente consegue, assim como a gente consegue fazer o máximo daquilo que a gente consegue com o futebol masculino, porque a gente sabe, né, que a gente tem algumas restrições, mesmo sendo Grêmio, a gente não consegue acessar alguns lugares, né, mesmo sendo Grêmio, porque a gente sabe, tem a questão do vestiário, enfim. Mas no feminino eu tenho um acesso muito legal, até por estar desde o início, né, da retomada lá em 2017. Estive no jogo lá em Recife, quando elas caíram. Foi o único jogo que a gente acabou viajando, né? Então, depois fiz alguns outros jogos também. Tive nos jogos do acesso do ano passado, contra o América Mineiro, e depois semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro.
Nesse jogo contra o Cruzeiro também, a tendência é que a gente viaje. Então, assim, normalmente é uma pessoa para fazer várias coisas, né? Assessoria de imprensa, fotografia, redes sociais. O ano passado até o João Pedro, Sim. que é um dos integrantes, né, do núcleo ali de rede social do Grêmio, viajou com a gente. Mas nesse jogo especificamente, até pela restrição aí da pandemia, vai acabar indo só uma pessoa. Então, normalmente sim, a gente abastece as redes sociais, manda foto, faz bastidor para Grêmio TV. Famoso cobrar escanteio e correr para cabecear, mas dá tudo certo. Então, é esse basicamente o trabalho, né, de atendimento. A gente recebe as solicitações, encaminha para as gurias. A gente fez esse ano também um trabalho de orientação, né, de imprensa e também redes sociais para elas, de como se portar nas redes sociais, como se portar diante de um jornalista. A gente fez isso, eu, a Daniele Lentz, também a Morgana Chu. Isso foi na pré-temporada delas. Então, tudo que a gente pode, a gente vai fazendo. O Grêmio também tem inserido muito elas aí nas campanhas, né, de divulgação, seja de uniforme ou qualquer outro tipo de campanha. Teve da violência contra a mulher, no racismo também. Então, a gente está tentando inserir elas também na Grêmio TV. A gente fez uma série, se torcedor aí também, quem está acompanhando quiser dar uma olhada no Facebook do Grêmio, a gente tem uma série exclusiva falando sobre o retorno delas, a elite do futebol brasileiro, né? Saindo lá, contando desde a retomada, uma série contando desde a retomada, passando pelo descenso, depois dos jogos, o título gaúcho de 2018, que representou muito para elas, o momento da profissionalização também, até o acesso que aconteceu ano passado, e é chamado Elas Voltaram para Ficar, né? Não só no Grêmio, mas na modalidade e na elite do futebol brasileiro, né? Que assim seja, que elas tenham voltado para ficar. A gente entrevistou semana passada a Marina Stout, sabe a Marina, né? Que tem o... Sim! Né? Fala do Grêmio futebol feminino, é aqui de Novo Hamburgo, inclusive, e tem um detalhe que marca todo mundo, queira ou não queira, e tu tava lá, eu não consegui chegar por outros compromissos, que foi a vitória do Gauchão, lá no Beira-Rio, né? Foi muito marcante. Foi, né? Esse é o momento, acho que até hoje é o momento mais, até do que o acesso, aquela vitória lá foi principal ali, né? E me marcou muito porque acho que foi um dos o bastidor mais marcante, assim, que eu gravei das gurias, onde eu vi, assim, sabe, uma emoção maior, uma luta. Eu acompanhei aquela luta diária delas, porque a gente sabia que o Inter tem um time melhor, né, que o nosso, vamos dizer assim, no papel. As gurias na superação conseguiram, porque naquela campanha do título, eu me recordo que na reapresentação do time, que aconteceu em março, eu estava na reunião da reapresentação do time. E tinham 8 atletas, ou seja, não tinha ainda nem um time de 11 jogadoras para entrar em campo. O time não tinha nem goleira. Então, o Grêmio acabou fazendo peneira, contratou ali algumas jogadoras durante o ano. Então, chegou na final, nossa, aquele título seria... Não, e tem mais uma, eu vou lembrar para ti, maio, nós tomamos de 3 ou 4 delas. 4 a 1. Né? Isso. Exatamente, porque o Inter acabou entrando também no Campeonato Brasileiro na A2, porque a gente já tinha caído, né, em 2018, e a gente tinha tomado essa goleada aí de 4 a 1. Nosso gol até tinha sido marcado pela Gabizinha, que não tá mais com a gente. E aí chegamos na final do Gauchão, né? E agora? Como é que vai ser? Será que a gente vai tomar uma goleada de novo? O objetivo era não tomar, né? Então, a gente foi para aquele jogo. Eu lembro que lá no Beira-Rio, né, era um momento muito tenso, mas as gurias estavam muito fechadas, muito unidas, o grupo era muito unido. Então, foi, até quem estiver assistindo quiser relembrar, os bastidores, tá sensacional, muita emoção, assim, sabe? Muita paixão pelo Grêmio também, porque tinha muitas atletas gremistas mesmo. Então, foi muito legal de fazer. Então, aquele título marcou muito, não só para mim, né, como profissional ali da imprensa, da comunicação, mas para elas, para o torcedor. Acho que a partir dali elas tiveram
um reconhecimento maior da torcida, um reconhecimento maior do clube, porque eu lembro que o Grêmio acabou abrindo o ano com a conquista do Campeonato Gaúcho, em 2018, e fechou. Eu lembro que até participaram de um evento, de uma festa de encerramento de final de ano, e aí o vice-presidente de futebol hoje, Paulo Luz, até falou para elas, entregou uma placa de homenagem como reconhecimento, agradecimento pelo que elas fizeram, por levar o nome do Grêmio, né, pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul, com essa conquista. Então, teve um reconhecimento do clube, teve um reconhecimento dos torcedores, e para elas, com certeza, marcou muito, porque depois algumas delas, né, seguiram no clube, outras alçaram voos maiores. Elas tiveram naquele ano também, logo, bem entre a goleada e a final do Gauchão, a profissionalização, que era o que muitas queriam há muito tempo. Botar na carteira de trabalho, né? Carteira assinada. Carteira assinada, também todos os benefícios, a garantia, né, de se acontecesse alguma coisa, férias, tudo aquilo que a CLT dá. Então, acho que 2018 foi um ano extremamente marcante para o futebol feminino do Grêmio, assim como o ano passado também foi, com acesso à elite, que foi muito emocionante. Jéssica, querida, já passamos o tempo, tá? Já vou levar xingando o meu diretor da TV, mas antes de tudo, eu queria uma mensagenzinha final, aí uns 30 segundos, para o nosso telespectador que está acompanhando o programa. Então, eu falei para algumas pessoas até agora, parece coisa de Big Brother, né? Mas quem quiser, né, tem esse sonho de trabalhar no seu clube do coração, eu recebo muitas mensagens, acho que não tem que desistir, fazer não só isso, mas o seu sonho. Assim como eu acho que eu sou a concretização dos meus sonhos, então sou muito feliz hoje. E apoiem o futebol feminino está aí, está em crescimento. Desejo que vocês mandem, não pode ir ao estádio, mas mandem mensagem para as atletas, porque isso eu tenho certeza que é muito importante, esse reconhecimento do torcedor. E claro, acompanhem, né, Grêmio Rádio, Grêmio TV, tudo que a gente coloca aí no ar com muito amor aí para vocês, gremistas, e os torcedores em geral também que ainda não acompanharam. Então tá, muito obrigado do coração, Jéssica, agradeço o convite por ter participado do programa, foi muito legal, acho que foi um programa aí para fechar bem, que nesse final de semana então a gente tem a rodada do Brasileiro, a estreia do Grêmio então contra o Cruzeiro, inclusive para que saibam, ainda quem não viu ainda, é preliminar do jogo do Cruzeiro da Série B, o jogo do Grêmio feminino, né? Então, Cruzeiro e América Mineiro. No Mineirão. No Mineirão, jogão, hein? Jogão. Então, vai estar muito centralizada essa questão. Então, agradecemos e dessa forma encerramos mais um Esporte na TV. Agradecemos de coração a todos e continue com a programação da Vale TV.